Olá, estamos em mais uma reunião da Pagos, desta vez a 44ª. E agora a gente vai conversar com o TK, que é o Carlos Neto, CEO da Matera. Boa noite, Boa TK. noite, obrigado pelo convite. Obrigada a você pela Obrigado a oportunidade. todos que tiveram assistido aí. TK, eu separei algumas perguntinhas para você. Vamos lá. O Pix, ele nasceu como uma solução nacional, mas hoje ele já inspira padrões internacionais. Como que você enxerga a adaptação do modelo brasileiro ao contexto regulatório dos Estados Unidos, especialmente no grupo X9 150? Tá. A adaptação, o Pix acaba se vendo muito como inspiração, mas não é uma coisa que ele pode ser copiado e colado. Você chega no país, nos Estados Unidos, já tinham dois trilhos, já tinha o FedNow, já tinha o RTP, o equivale ao SPI. Então, se você copia e cola o Pix lá, você mata os dois. Tá? Agora, obviamente, vários componentes do Pix, várias lições aprendidas, podem ser acrescentados aos trilhos que já existem, que são muito parecidos com o Pix, usam o mesmo padrão, o ISO 200 também, e aí dá para evoluir o que eles têm lá. Tá? Outros países, diferente dos Estados Unidos, que não tenham nenhum trilho ainda, aí dá para fazer o copy-paste do Brasil. Infelizmente não pode copiar o código do Banco Central, porque está lá dentro do Banco Central, eles não vendem, mas as APIs são públicas, são no GitHub, e essa é uma das partes mais difíceis de fazer, na verdade. Tem um software de fornecedores lá do banco, a Matera, os nossos concorrentes. Né? Assim, países podem usar a nossa tecnologia, é uma tecnologia provada, que funciona. Né? Mas lá no caso dos Estados Unidos, o que a gente está fazendo é muito mais inspirar em pontos. E o X9, o X9, 150, que é uma entidade da ANSI, ali foi para levar o QR Code. Porque o QR Code ele não depende da chave Pix. E a chave Pix depende de um negócio chamado diretório, que é de montar um diretório dos Estados Unidos seria um projeto enorme. E como o QR Code do Brasil corresponde com mais da metade dos Pix, era o low hanging fruit, aquilo qual é o menor esforço para ter um volume grande, era o QR Code. Porque a gente consegue ter mais da metade do volume do Pix com um simples QR Code. Então a gente se juntou a vários bancos para criar esse padrão para que a gente tenha lá o que tem no Brasil, que você vai na loja e paga. Você não quer saber se aquela loja é o mesmo banco que você. E lá você tem que perguntar se é Cash App, se é Zelle, se é, sei lá quais outros tem, Vemo. Daí a loja tem 5, 6 QR Codes, como era no Brasil antes do Pix. E a ideia é tentar fazer que os Estados Unidos saia dessa fragmentação que tinha. E eles já vieram vários para cá para conhecer o Pix e tal. Está indo bem. Então, uma das coisas que a gente está exportando essa coisa, o valor e o poder de ser um QR Code padronizado. A gente vai para a rua e paga o QR Code sem perguntar que QR Code é esse. Porque está todo mundo junto. É o Mercado Pago, é o C6, é o Nubank, é o Itaú, não interessa. Está todo mundo naquele QR Code. Excelente. Vamos para a nossa segunda pergunta agora. Quais são os principais desafios, TK, técnicos e culturais na exportação de soluções de pagamentos desenvolvidas no Brasil para outros mercados? A solução, o desafio técnico, muitas vezes é algum tipo de falta de certificação, alguma fragmentação, alguma deficiência no software, não é uma deficiência, mas a inadequação, algum requisito pequeno americano. E aí quando você visita e ele fala daquilo, você nunca fala na vida. Eventualmente um nada. Mas só de você não saber, já criou desconfiança, já criou insegurança. Outra coisa é o seguinte, o risco de fronteira. E se você me abandonar, onde eu te processo? Aonde que eu vou ter que pagar advogado brasileiro? Tá? Aonde está a propriedade intelectual disso? E aí eles citam palavras. Aqui é a realidade deles, como que a nossa tecnologia se encaixa. E se a gente não faz a lição de casa e não sabe o que eles têm, eu falo, integra qualquer coisa. E, cara, peraí, né? Não é assim. Então, assim, o desafio técnico e cultural tem um pouco de preconceito, mas é pouco e é pontual. A maioria não tem. Se você tem conteúdo, tranquilo. Você tem que entender, fazer a lição de casa. Você tem que estudar o que é os Estados Unidos, quais são os trilhos, quais são os nomes de bancos, quais são as regulações. Para na hora que você chegar com a solução brasileira, que vai suportar tudo isso, e você ter um diálogo, você vai se mostrar local. Imagina alguém no Brasil falar, olha, o Pix é melhor que boleto. E alguém está vindo aqui e fala, cara, o que é boleto? Não, mas tem a SEC. O que é SEC? Você vai comprar um software de uma pessoa, você não consegue fazer um diálogo que ele entende as coisas do Brasil. Você vende software para o banco, você não sabe o que é boleto, não sabe o que é registradora,
não sabe o que é gravame, peraí, né? É complicado. Então, recado é lição de casa. Aprenda tudo que tem lá, valide que seu software de fato encaixa bem naquilo, vantagens, desvantagens, aí você vai. Porque tem aquela regra que você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Vai ser uma chance de você criar uma primeira má impressão. E se você não Exatamente. faz a lição de casa, a chance de você criar uma má impressão é enorme. Excelente. Para finalizar agora, TK, a experiência da matéria no SPB e no PIX pode servir como referência para criar novos padrões globais? Que aprendizados o Brasil pode oferecer ao mundo dentro desse processo? Claro que a nossa experiência nos ajuda muito esse mapa, que a gente fez isso antes dos outros, não antes de todos. Tem país que fez padrão de Santana antes da gente, mas não escalaram nos volumes que a gente escalou. A Índia tem volumes respeitáveis, a gente tem volumes respeitáveis, e a gente aprendeu muito. Não é muito só. Tem questões de usabilidade, tem questões de segurança e tem questões de arquitetura de software. Eu vi problemas técnicos que eu nunca imaginava que iriam acontecer. Coisas assim, eu falei, tá brincando. Mas só quando você vê 200 milhões de transações por mês num servidor só, que problemas você não imaginava acontecem. A gente aprendeu e a gente resolveu. Por exemplo, ninguém prestou atenção no conta corrente. Só pensa no Pix, o dinheiro sai e chega. Mas ele chega onde? Ele para no conta corrente. Se o conta corrente é lento, ele segura o Pix. É igual todo mundo fala de avião e esqueceram do aeroporto. O avião vai ficar voando. O avião tem que pousar e tem que ter aeroporto. Se não tiver aeroporto suficiente, não pode. Esse tipo de aprendizado, quando eu falo lá nos Estados Unidos, eu falo, esquecemos do conta corrente. Eles fizeram um pagamento 24/7, que o conta corrente para toda noite. Como que vai receber de madrugada se o conta corrente está fora? Esse é um detalhezinho bobo. Até disso esqueceram. Agora vai contar a especificidade do conta corrente que ele tem que ter para aguentar. Então nós estamos vendendo nos Estados Unidos um conta corrente adequado para pagamento de alto volume. Porque aí tem 30 fornecedores de FedNow lá e nenhum fornece conta corrente. Todos esqueceram disso, ainda bem. Então a gente olha, vocês esqueceram disso. E você tem que ter esse critério. Esse critério deles olham, o seu conta corrente está testado, roda no Brasil, tantos milhões de transações. Os daqui não foram testados ainda. Aí o CIO não quer tomar risco, o que ele faz? Pega o que está testado. Então, assim, você tem que achar o seu ponto, tá? Seu meio termo. Onde que você tem uma solução que resolve uma dor que ninguém resolveu ainda? E que você passa a ser, mesmo brasileiro, a opção menos arriscada. Tá? Então, assim, nós temos muito que ensinar, mas se eu chegar lá com FedNow, eu fiz o Pix, mas tem 30 FedNows aqui, todo americano, eu já confio neles, não quero. A gente tem muito a ensinar, tá? Mas a gente tem essas dificuldades, concorrência, mas. E eles querem ouvir isso, o mais legal é isso. Eles querem aprender. Eles vêm aqui, querem ouvir, dá palestra, adoram. Então, assim, é bacana isso, a gente tem muito a ensinar. Maravilha, TK. Para a gente fechar agora, pessoal, nós estamos com o TK e, de uma certa maneira, tentando tirar dele toda essa expertise que ele tem para nos oferecer. De que maneira você aconselha o nosso público, TK? Não apenas os nossos associados, como também quem nos assiste agora pelo YouTube. Sobre todo o contexto trabalhado aqui no painel, toda a sua expertise. Eu consigo uma expertise forte porque eu gosto muito do que eu faço. Então eu estudo isso mais do que 8 horas por dia. Assim, se você estuda, aprende, converse com outras pessoas, converse muito, converse com gente que está na rua, que está na barriga do balcão. Eu aprendi muito com todos os meus clientes. Eu lembro de algumas reuniões que eu entrei na reunião, saí assim, nossa, aprendi com essa mulher. Tá? E assim, então, eu sou muito grato a toda a experiência que eu tive. Eu acho que todo mundo não pode perder a oportunidade de aprender. Se está com uma pessoa que tem uma experiência em algum assunto, conversa, aprenda. Você vai aprendendo com um, aprende com o outro. De repente você acumulou muito conhecimento que foram das conversas. Tá? Estuda do jeito que você mais gosta. Eu gosto de ver YouTube, eu gosto de ver, não gosto muito de ler os livros, de ver palestra, mas não para. Eu estou com 60 anos e estou mexendo com AI para desenvolver. Então, assim, quem tiver 60 também, idade não é desculpa. Tá?
Tem que estar pilhado, aí, tem que estar querendo aprender, que a gente vai ver muito tempo ainda. Um eterno aprendiz, né, TK? Excelente. Muito obrigada pela Ok, nada que é oportunidade isso. desse bate-papo. Ficamos por aqui com mais uma reunião da Pagos, desta vez a 44ª. Muito obrigada.